Saudações, amigos do canal Enciclopédia Cósmica, aqui com vocês, Rodrigo Santos, mais uma vez. Hoje continuaremos falando sobre a filosofia e entraremos no conceito do taoísmo e o que seria o vivenciar das experiências. Para você que não acompanhou o último vídeo, acesse o link acima. Mas antes do tema, gostaria de pedir para que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder as nossas notificações e nos ajudar na propagação desse trabalho a todos. Escolhemos agregar ao nosso estudo alguns dos conceitos importantes sobre a filosofia chinesa do taoísmo. Em resumo, conta-se a história que o fundador desse pensamento, Lao Tzu, viveu no século VI a.C. e passou cerca de 40 anos na corte chinesa trabalhando como bibliotecário e historiador. Após essa fase, retirou-se como eremita para as florestas e começou a estudar e a viver os preceitos básicos da filosofia taoísta, buscando harmonizar-se com a natureza e a compreender a essência fundamental de todas as coisas. Próximo a seus 80 anos, viajou até a fronteira oriental da China, onde deparou-se com um guarda que lhe pediu um resumo de sua filosofia. O sábio então entregou um pequeno manuscrito contendo a essência do Tao Te Ching. Tendo então 81 capítulos em forma de poemas breves, discursava a respeito da ordem natural do universo e sua visão sobre o Tao. Após isso, Lao Tzu cruzou a fronteira e desapareceu sem deixar vestígios. A palavra Lao significaria criança, jovem, adolescente. E a palavra Tzu significaria idoso, maduro, sábio. Portanto, podemos traduzir Lao Tzu como o jovem sábio. E Tao Te Ching, sendo Tao o caminho ou fluxo, Te, virtude, essência, e Ching, como livro ou escrituras. Ou poderia se dizer como o livro da essência do caminho. Isso foi somente um breve resumo do Tao Te Ching para introduzirmos no assunto. Nem se sabe mesmo sobre a veracidade da identidade de Lao Tzu e da história contada. Portanto, foquemos nos ensinamentos. Fica uma dica. Os 81 poemas não possuem uma ordem certa como uma história que se passa, por isso é possível analisarmos textos distintos, e será o que vamos fazer. Separamos alguns dos poucos textos dos mais simples para reflexão. A essência da filosofia oriental, principalmente a filosofia do Tao, está no caminhar da vida, ou no vivenciar das experiências. No Oriente, quando um aprendiz chega até o mestre querendo saber mais dos seus ensinamentos, o mestre pede tão somente para que o siga. Caminhando com o mestre, ele poderá então vivenciar na prática os ensinamentos pelos quais o mestre tenha de lhe passar. Isso aponta para algo muito interessante, que você só agregará conhecimento quando transcender além das teorias das palavras, além somente dos livros e dos manuscritos. Tao Te Ching, texto 40. O verdadeiro caminho. O verdadeiro caminho, Tao, de todas as coisas, é retornar à sua origem cósmica. Esta é uma ordem silenciosa e oculta. Todas as coisas que existem sobre a Terra originam-se no imanifesto e a ele retornam. No pouco saber que podemos ter sobre o significado da vida, conseguimos ao menos saber que a morte existe e chegará para todos. Sendo assim, ela se torna a única certeza que temos. Usando o método dedutivo se, logo, podemos pensar: se a morte existe para todos, logo minha origem provavelmente não é aqui, neste mundo. Se todos temos que abandonar a matéria, logo estamos por aqui somente de passagem. Esses primeiros textos serão voltados ao vivenciar da vida e no decorrer do raciocínio vamos caminhando para as conclusões que este vivenciar nos apresenta. Outro conceito importante a ser citado seria o Wu Wei, que significaria o agir pelo não agir. Significaria entender que o fluxo natural de tudo sabe melhor do que nós mesmos o caminho a se tomar e por onde fluir. Por isso nossas ações se baseiam no simples e no objetivo. Logo, além disso, o que não sabemos e o que não podemos intervir, logo não agimos. Tao Te Ching, texto 43. Na natureza, o suave vence o duro. O vazio penetra todas as coisas.
Portanto, reconheça o poder do não agir, do ensinar sem palavras e do agir pelo não agir. Você não pode jamais dizer a alguém o que fazer e como fazer, pois somente o vivenciar daquela pessoa mostrará a ela o seu caminho. Você não pode querer controlar a todo tempo o seu próprio futuro. Faça hoje o que puder de melhor e mais harmonioso fazer para si e para os demais. E a colheita dessa ação será igualmente gratificante. Sendo assim, Wu-Wei não significa não agir em nenhuma circunstância, mas sim o agir com um fluxo universal, que aos olhos dos homens comuns parecerá um não agir. As leis dos homens não são as leis do Tao. Portanto, para eles se torna um absurdo, por não compreenderem. Verão no decorrer do raciocínio que se alinhar com o Tao é uma ação de desfazer das antigas programações ao invés de ter que aprender uma nova. Veremos mais à frente que todas essas conclusões são tiradas a partir do resultado que este vivenciar nos traz e principalmente do que a nossa observação nos mostra. Vivenciando, podemos observar tudo à nossa volta. Vemos as leis dos homens, seus impérios, suas cidades e seus valores. E vemos a natureza, que sempre esteve por aqui, antes mesmo de nós chegarmos. Vemos as guerras entre os reinos, a cobiça, a ganância e os resultados que isso tudo nos traz até hoje. Hoje temos a capacidade de distinguir tudo na face do planeta mais de 100 vezes com bombas atômicas. Isso tudo dentro de cerca de alguns milhares de anos de existência aqui na Terra. Em contrapartida, vemos a natureza, os animais e toda a vida que se manifesta por trás disso tudo. E concluímos que isso já estava aqui há centenas de milhões de anos. Se o ser humano é dito como a máxima criação divina, logo por que em tão pouco tempo já trouxe tanta desgraça ao seu próprio lar? Tao Te Ching, texto 51. A vida origina-se nas profundezas do insondável, o Tao. Assume uma forma a partir das substâncias da matéria, e o meio ambiente na Terra lhe proporciona crescimento. Sendo assim, todos devem venerar o Tao e dignificar a sua natureza. A veneração ao Tao deve ser algo natural, que vem do íntimo de cada ser. Portanto, não poderá haver imposições de leis externas. Tao dá a vida a todas as coisas, faz crescer todas as coisas. O crescimento trará o aprimoramento. Conservando-se assim, virá o amadurecimento. E o amadurecimento trará renovação. Eis o grande mistério do Tao: gerar todas as coisas sem possuí-las, servir a vida desinteressadamente, realizar tudo sem dominar. Então, no observar podemos ver a perfeição da natureza além de nossas conclusões. Sendo assim, o praticante do Tao sempre se familiariza com a natureza e passa a observá-la e nela se inspirar. E até mesmo com nossos estudos avançados, a biologia já pôde ver tamanha engenharia inteligente presente no ínfimo interior de uma célula. Sendo assim, de tudo que reina na Terra, a lei natural das coisas sempre se mostra muito mais avançada, amorosa e consciente do que a suposta lei dos homens. Fico por aqui. No próximo vídeo continuaremos a abordar a filosofia do taoísmo. Se gostou da mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e seja um apoiador de nosso canal, pois precisamos de sua simbólica doação para mantermos o canal ativo e continuar com o nosso projeto. Segue os links abaixo na descrição do vídeo. Até uma próxima. Namastê. 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 Namastê.